Antônio Edivaldo Ferreira, eu nasci em Cariré, em 1973, e tive meu primeiro contato com arte, com desenho, com pintura, eu acho que aos 7 anos de idade, quando eu fazia a segunda série. E não é uma coisa tão difícil de se ouvir, né? Você ter contatos, primeiros contatos da atividade artística na escola. Então, como toda criança, a gente ou descobre sozinho ou descobre com alguém lá nesse ambiente escolar, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um colega de sala que desenhava muito bem, era, na verdade, de uma família de artistas, né, muito conhecida lá na cidade. E aí, a partir da vivência, da convivência com ele, de ver os trabalhos dele, eu passei a me interessar por desenho. Eu confesso que essa história do desenho, das artes visuais, da pintura especificamente, ela não teve muito peso assim, na minha vida de adolescente, por exemplo. Apesar de eu ter muito interesse, de ser um interesse até compulsivo, né, por desenho, por pintura, eu não pretendia, na vida adulta, na vida profissional, ser artista plástico, por exemplo. Apesar dessa coisa do desenho ser uma coisa muito forte na minha vida. E aí o tempo vai passando, a gente vai tomando outras atitudes na vida. E aí eu tive que sair lá de Cariré, aos 19 anos, né, e me aventurar numa cidade grande. Fui para Brasília, passei um tempo lá. E a história do desenho, a história da pintura, ela sempre aparece na minha vida, né? Assim, como de repente ela surge do nada e me dá um toque, me dá um beliscão, dizer assim, olha, eu estou aqui ainda presente, né? E aí lá, assim, sempre me pediam para fazer algum trabalho de desenho, porque viam, assim, percebiam na caligrafia e no desenho, e aí as pessoas ficavam pedindo, e aquilo ficava aflorado durante um tempo, e aí depois sumia. E aí um amigo que eu conheci lá em Brasília, uma pessoa extremamente importante, assim, como referência na minha vida, me disse o seguinte, disse assim, Ed, cara, tu tem que voltar lá para o Ceará e tem que estudar para tu dar um rumo nisso aí que tá te aflorando, que está te perseguindo a tua vida toda, né? E eu voltei. E aí fui dar aula, fui fazer uma experiência como professor, né? E aí nessa experiência como professor a gente teve que fazer uma capacitação em São Paulo. E isso se aflorou um pouco mais, né? Porque aí você tem uma experiência com arte, você leva para a sala de aula que ele vai se desenvolvendo naturalmente. E aí, a partir daí, você começa a produzir. Eu começava a fazer uns trabalhos de cópia, de pintura e tal. E um professor, colega meu que é daqui de Sobral, foi a Cariré, né, visitar uns amigos e acabou vendo os meus trabalhos lá e trouxe para cá, para Sobral. Comprou um e trouxe para cá. Chegando aqui, um amigo desse professor viu o trabalho e encomendou vários trabalhos meus, né? Mas não tinha pretensão assim, de me tornar artista. E aí eu fui fazendo reproduções que as pessoas me pediam, né? Como é o caso desse artista sobralense que me pediu para reproduzir imagens de músicos famosos, consagrados, porque ele tinha uma loja e revendia essas telas. Então, o meu trabalho era basicamente esse, reprodução, né? E aí eu começo, a partir da vinda para Sobral, eu começo a conhecer outros artistas, né? Logo na chegada aqui a Sobral, eu fui participar da organização da Feira do Artesanato de Sobral, que até hoje é um acontecimento aqui na cidade. Então eu participei da fundação disso. E na fundação foi uma coisa interessante porque tinha vários artistas, né? Dentre eles eu conheci um artista chamado Acélio Alves, que foi um divisor de águas na minha vida. O Acélio Alves é um escultor maravilhoso, que é uma referência para mim, um escultor sobralense. E aí ele me deu um pouco de orientação, eu acho. Ele me disse, olha, teu trabalho é muito bom, cara. É fabuloso mesmo, é impressionante olhar o teu trabalho e não ficar fã dele. Mas acho que tu precisa definir alguma coisa, né? Tu quer fazer retrato ou você quer ser artista? E aí eu começo a produzir, começo a fazer uma produção mais autoral.
E essa produção autoral, ela me deu outro baque porque você não vende, né, de uma hora para outra seus trabalhos artísticos. E aí eu vou lá na feirinha, que já nesse momento já estava estruturada, levo os trabalhos lá para a feirinha, toda quinta-feira, e as pessoas admiram, as pessoas olham, mas não compram, né? Diferente da primeira fase, que era um trabalho de reprodução, que você fazia e assim que terminava você vendia logo, né? Aí você vivencia essas duas fases assim no mesmo momento, você fica analisando, puxa, isso vale a pena mesmo? E aí me deu aquele outro estalo, né? Eu vou voltar para Cariré, vou continuar a minha vida lá, vou fazer alguma coisa por lá. Mas aí, coincidentemente, no dia em que eu ia para definir a minha viagem, que foi numa quinta-feira, era a minha última estada na feira, né? Minha última estadia. E eu deixei os trabalhos lá e fui dar uma volta, me despedir do pessoal, falar com as pessoas. E aí o secretário da Cultura, coincidentemente, passou lá no momento que eu não estava e comprou o trabalho. Ele disse, olha, eu quero esse trabalho aqui, mas eu quero conhecer o artista, eu quero que ele vá lá amanhã falar comigo. E aí eu fui no outro dia de manhã e foi uma conversa interessante porque ele pediu logo para me falar do trabalho, né? E o trabalho, a partir daquele dia, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma homenagem à minha mãe, né? Minha mãe foi uma lavadeira, de quem tenho muito orgulho assim, disso. E a partir desse dia, todo o meu trabalho autoral são especificamente mulheres, né? E eu acho que quase 100% da minha produção são mulheres carregando água na cabeça, né? Ou uma trouxa de roupa, né? Então, uma coisa que ficou definida para mim, a partir daquele dia ali, o que eu queria era mesmo ser artista plástico. Isso ficou muito claro, assim, eu tinha como assumir essa responsabilidade. O quadro que eu fiz, que homenageei a minha mãe, chama Lavadeira, né? Foi uma tela em que eu inclusive me autorretrato nela, né? Uma lavadeira sentada com uma trouxa de roupa na cabeça e duas crianças, que sou eu e meu irmão, né? Eu atrás aqui, nas costas dela, só olhando assim, né, para fora, meio tímido, meio sem querer aparecer na fotografia, e meu irmão mais na frente, até porque ele é mais jovem do que eu, mais novo do que eu, caçula, e eu fiquei atrás, né? Ali meio que escondidinho da fotografia. Então essa tela, ela é a referência do meu trabalho, né? E é o que vai definir também os temas posteriores, né? O tema feminino, o aspecto feminino na minha obra, porque eu também faço esculturas, né? E sempre tem uma referência no feminino, ela vem dessa tela e vem dessa homenagem que eu faço à minha mãe. Atualmente, eu estou coordenando a ação educativa, que eu considero ser o grande salto da minha vida. Por que eu considero ser o grande salto? Porque na ação educativa do Instituto ECOA, eu estou tendo a possibilidade de exercitar as duas coisas que eu tenho paixão, né? Que são as artes plásticas, puramente, e que são as artes plásticas a partir da educação, né? E aí, paralelo a isso, eu tenho desenvolvido um trabalho lá em Cariré, né, para dar um retorno da minha experiência como artista, da minha experiência como filho de Cariré. Eu promovo lá um evento chamado Mostra Cariré de Artes Visuais, né? Vai entrar agora na sua 3ª edição, a gente foi premiado com esse evento. Ele é um evento que promove, né, a produção artística local, promove e difunde, e também promove formação, né, que é essa formação que eu estava falando, de público, para apreciar e para consumir essa produção. A nossa pretensão de ampliação é envolver a região norte nesse processo, né, porque apesar das muitas ações que já acontecem aqui em Sobral, que já acontecem nos municípios da região norte, ainda não tem um momento que se concretize, né, um evento, um acontecimento que você possa ter como referência das artes visuais aqui na região norte. Então a gente tem um projeto já encabeçado, chamado Coletivo do Norte, em que a gente organiza, né, trabalhos de artistas de vários municípios da região norte,
em torno de uma mostra, de uma grande mostra, né? E aí nessa grande mostra vai estar os trabalhos das pessoas, mas também vai estar envolvido aí o processo de formação, que é de fato o que mais me interessa, né? Não é a produção pela produção, as pessoas apreciarem a produção, mas também conversarem sobre o processo de produção, mas também compreender um pouco a história desses artistas, né? Como é que eles vivem, se vivem disso, por que não vivem disso, né? Qual é a relação que eles têm com o seu trabalho de arte. Então essa tem sido uma missão extremamente importante no meu trabalho. Quando eu fui convidado pela Secretaria da Cultura, eu não tinha nem identidade artística ainda, né? Então, numa reunião que a gente tinha um grupo de artistas que conversava, e aí eles decidiram que meu nome ficaria Ed Ferreira, né? Ed, porque algumas pessoas já me chamavam, e também porque é a abreviação do meu nome, né? E Ferreira porque é meu sobrenome mesmo. Só que aí, na conversa, se percebeu que as pessoas, ao pronunciarem a palavra Ferreira, eles não pronunciavam o I. Então a gente tirou o I e ficou Ed Ferreira sem o I, né? E aí, a partir daquele momento, Sobral já estava vivenciando uma experiência extremamente positiva com um Salão Nacional de Arte Contemporânea. Então, tudo que se pensava em arte naquele momento, ele teve referência nesse espaço, nesse salão, que era um salão nacional. Então, isso foi um estopim, né, para as produções locais, para o interesse do público, para as discussões, especialmente, acerca das artes visuais. Então, a partir daquele momento, que é quando eu cheguei aqui em 2000, no começo de 2001, já tinha acontecido 2 edições do salão, mas foi nesse ano especificamente que o salão teve sua maior repercussão, né, de público, de interesse do público pelo trabalho que estava sendo exposto. Então, desde lá para cá, isso só tem crescido, né, em Sobral. A gente teve alguns momentos de queda, mas eu acho que isso é natural, mas os artistas se mantiveram em constante ação plástica, ação comunicativa, que eu acho que é até mais importante. Os artistas conversavam entre si e se questionavam, né, por que essas quedas aconteciam. Eu acho que o positivo dessas ações que as instituições públicas promovem não é nem tanto a ação em si, mas o que a ação pode promover na vida das pessoas. E para Sobral, para os artistas de Sobral, essa referência ela vai se manter durante muito tempo. Uma discussão muito recente que eu tenho tido e tenho tentado ampliar, especialmente no meu universitário, é a função da arte, né, na escola, na vida das pessoas. A gente pode conceber aí 2 vertentes, né? A arte como sendo contextualista, que aí é quando você vai utilizar a arte como instrumento, né? Vários autores que defendem essa categoria. É uma experiência positiva nesse sentido. A gente tem um programa aqui no município chamado Jornada Ampliada, né? Que talvez foi um divisor de águas da arte, entrar de maneira mais adequada, de maneira que possa ser discutida dentro da escola. Então a gente é uma maneira contextualista, porque ela vai ela vai utilizar a arte como instrumento para poder mediar o processo de educação nas escolas, né? Você vai trabalhar a questão estética, você trabalhar aquelas 3 dimensões que eu falei, que é do analisar historicamente, do você poder fazer uma leitura de obra de arte, você produzir arte, mas dentro de um contexto escolar, dentro de uma educação formal. E tem uma visão essencialista, que é uma outra que a gente está difundindo, especialmente a partir de uma série de oficinas que a gente está fazendo no Instituto ECOA, que é de tratar a arte como instrumento com fim nela mesma, né? Da arte como direito, da arte como um momento de interesse pela vida mesmo, eu acho, né? De você conceber a arte, de você conceber uma leitura de obra de arte, você se relacionar com a arte, mas com interesse nela mesma, né? Sem pensar que ela pode ser um instrumento de transformação, sem pensar que ela pode ser uma outra coisa que não seja ela mesma. Então, essas 2 vertentes a gente tem vivido ao longo desses 10 anos aqui em Sobral. Dentro da escola, o que a gente tem percebido é o interesse crescente a cada dia, né, pelas comunidades, não só mais pelos alunos da escola, pelos espaços de cultura. Então, você pode ir para qualquer
show de teatro aqui em Sobral, que era uma coisa rara que acontecia, espetáculo de teatro, então, você já consegue ver filas de pessoas querendo entrar no teatro. Para a gente é extremamente prazeroso ouvir isso. Você vai na abertura de uma exposição de arte, estará um grupo de adolescentes, de crianças, na abertura da exposição, né? E antes, o público que ocupava esses espaços era um público muito restrito, né? O Sobral tem sido a referência, sem dúvida nenhuma, cultural da Zona Norte. Você vai em qualquer espaço de educação formal aqui, você tem no mínimo 3 ações voltadas para a arte, né? Ou é teatro, música e artes visuais, ou é dança, música e uma outra atividade, né? A gente tem também uma contação de história que está lá no meio. E nas artes plásticas mesmo propriamente dita, a gente tem os artistas se manifestando, a gente tem os educadores, né, se formando e se estruturando para que isso permaneça vivo, né? Mas não apenas permanecer vivo, mas permanecer vivo com qualidade, né? E eu acho que essas duas coisas, essas duas ações juntas, elas provocam uma palavra que está muito em voga hoje e que às vezes provoca confusão, que é a acessibilidade, né? De você permitir, a partir da escola e a partir da vivência mesmo na comunidade, o acesso aos bens culturais, né? E isso a gente tem feito um dever de casa, eu acho que muito precisamente. Quando você promove, por exemplo, essa ação com 50 crianças do município, né, ou do estado, enfim, ou de uma comunidade, isso ele se multiplica por 3, né? Porque você, à medida que você atende a uma criança, você não atende só a criança, né? Você atende aos pais, você atende aos colegas, e aquilo vai envolvendo as outras pessoas. A gente começou aqui no município, só para você ter uma ideia, com uma média de 200 pessoas por mês numa exposição. Hoje a gente consegue atingir 300 pessoas por dia, né? Isso ainda é muito pouco? É muito pouco, né? Mas se você for fazer uma comparação para os meses anteriores, é um salto extremamente significativo, porque você sai de um mês para um dia. Eu penso que isso em 5 anos terá um salto muito maior. Eu nem sei qual é o público que a gente vai atingir, mas eu sei que será um público muito maior do que esse, né? Você ter 300 pessoas dia hoje, de repente você pode chegar a 3.000 dia, né? Que é possível. Então a gente tem sentido um impacto muito positivo em relação a isso, em relação à formação do público, em relação ao interesse do público pelas exposições de arte. A minha produção artística, ela sofreu várias fases, né? Como é comum na vida dos artistas. Primeiro porque quando você vai fazendo as leituras, é impossível você não se sentir influenciado por essas leituras, né, e por esses artistas. Então eu bebi na fonte do expressionismo, que eu fiquei muito apaixonado no início, né, por vários artistas, e briguei um pouco para entender um pouco a questão da arte abstrata, né, como é que aquilo se definia na vida das pessoas, como é que eu poderia absorver melhor aquela coisa que era tão nova para mim. E finalmente eu bebi numa outra fonte, que continua sendo a minha referência, que continua sendo a minha pesquisa cotidiana, que foi no cubismo, né? Eu encontrei no cubismo talvez a minha ferramenta adequada para expressar aquilo que eu estava querendo. Então toda a minha produção, ela tem 2 elementos significativos. O primeiro elemento é o peso. Toda a minha produção, ela tem algum tipo de peso. Se não é um peso físico, é um peso emocional. E toda a minha produção, ela é marcada por cortes, né? E esse corte eu devo muito ao cubismo, né? Não é aquele corte geométrico do cubismo, mas são linhas que vão cortando, né, o meu trabalho como cortes mesmo físico, né? Que mexe com a vida das pessoas, que dói nas pessoas, né? Porque geralmente os cortes do cubismo ele vai da tela para a imagem, né? Fragmentando a imagem no sentido de que você possa observar vários ângulos da mesma figura ao mesmo tempo. Eu não busco isso, né? Por isso que o meu trabalho difere um pouco do cubismo, porque as minhas linhas, a maioria das minhas linhas elas são arredondadas, né? Que já foge da linha reta.
A ideia é fazer um corte na figura mesmo, e não fragmentar somente para dar uma possibilidade maior de ângulos de visão. E aí eu começo a produzir, especialmente para dar aula, uma técnica do cubismo, que é o cubismo moderno, baseado em 2 artistas que eu descobri há uns 5 anos atrás. Um deles é muito conhecido, que é o Romero Brito, né? Conhecido mundialmente, as suas cores são gritantes. E o outro é o Fábio Balen, que é um gaúcho bastante interessante, né? E eles vão trabalhar com as 2 coisas que eu trabalho, né? Eles vão trabalhar com elementos do cotidiano, muito naturais, e com as cores muito gritantes, né? Com um contorno preto, chapado. Então eu trouxe essa experiência para a arte e educação e tenho convivido com isso muito bem, né? Esse espaço aqui, que a gente está conversando, é a Brinquedoteca Municipal de Sobral, né? É um espaço de convivência que as escolas vêm aqui experimentar várias experiências. Então me convidaram para fazer esse painel aqui ao fundo, né? Que é uma espécie de cenário do teatro aqui, um cenário permanente. Então eu fiquei extremamente lisonjeado porque eu tive a possibilidade, como arte educador e como artista plástico, participar desse espaço de formação. Esse painel eu tive o cuidado de colocar nele todas as minhas referências, né? Mas essas referências elas foram colocadas de maneira tal que também envolvesse tanto o público que vem aqui como a população local na construção dele. Então a gente tem o painel dividido em 3 espaços. Esse painel eu chamei de O Baile das 4 Artes, né? Fazendo referência a um livro do Oswald de Andrade, que foi um modernista muito importante também na minha formação. E do lado direito vocês vão ver uma referência que talvez hoje não seja muito comum, mas que foi extremamente comum na minha infância, que é o circo. Né? Hoje você tem shopping, hoje você tem parquinho, hoje você tem uma série de possibilidades de brincadeira, né? E de convivência com o público. Naquela época a gente só tinha um circo ou o parque, né? Que vinha de temporadas em temporadas. Então o circo foi algo marcante na minha vida. Eu não podia deixar, já que é um registro que vai ficar durante muito tempo aqui no município, de mostrar esse momento que foi importante, não só para mim, mas para muita gente que aqui esteve visitando esse espaço e que se identificou com esse cenário do circo, né? Do lado esquerdo você vai ter uma referência muito comum aqui no município, muito forte, que é o boi, que tem eu acho que talvez a maior referência culturalmente falando, de cultura popular, seja o boi, né? O boi é vivido nas comunidades intensamente, né? Então é outro elemento que não podia ficar de fora desse espaço de convivência, né? E ao centro do painel a gente vai ter a síntese, né, daquilo que eu chamei do Baile das 4 Artes, porque como é um espaço de educação, e esse espaço de educação ele é responsável pela formação estética do município, né, porque ele é que vai fomentar nas escolas a ação arte educativa, ele tem 4 elementos. A gente vai ter ali representado o teatro, né, com duas figuras ali com a máscara, que é o drama e a comédia. A gente vai ter a música, né, representada ali. A gente vai ter a literatura, e as imagens, elas vão estar, além da literatura, antes da literatura, em cima daquilo que a gente chama de base, vai estar a dança também, né? Então, todos esses elementos eles vão estar em cima daquilo que vai dar sustentação, que é a literatura, né? Que é a educação, que é o processo educacional que é contínuo. Então você percebe no centro aí que as referências que estão do lado, eles vão ganhar força ali, naquele espaço central, né? Porque você tem todas as referências que a gente trabalha com arte aqui em Sobral. Então isso sustentado por um patamar que a gente considera imprescindível, que é a educação, que é a literatura. Aqui no programa Voz e Vez, você viu um pouquinho da minha história.